Idosos, qual o seu lugar na sociedade? Sentimento de abandono, isolamento social fazem parte da realidade de muitos idosos no Brasil. Nossa cultura busca dar importância a quem produz. Estar trabalhando e consumindo é visto como critério de respeito social, podendo até elevar o status dependendo do quanto dinheiro você ganha. Você já pensou em envelhecer? Tem vontade de chegar aos 70 ou 80 anos? Quando foi a última vez que você parou para conversar com a sua avó, olhando fixamente nos olhos dela para ouvir as suas histórias da juventude? Hoje vamos falar sobre os idosos e o centro-dia. Talvez você não esteja familiarizado com o termo, mas centro-dia é um lugar onde idosos podem passar o dia inteiro fazendo atividades que exercitem seu físico e habilidade mental. Podem cuidar da saúde e interagir socialmente. Em São Paulo, a Senior Vita, administrado por Alessandra Benites, especialista em gerontologia e farmacêutica, oferece serviços aos idosos a fim de proporcionar mais qualidade de vida nesta fase, cuja qual traz um sentimento de muita insegurança e abandono. O Notícias em Foco conversou com a Alessandra para entender um pouco sobre o universo dessas pessoas mais de idade, frequentadoras do centro-dia. A população idosa tem aumentado muito. Nossos pais, tios, avós estão envelhecendo e, com isso, passam a demandar muito mais cuidado. Porém, nós precisamos continuar com a nossa rotina de trabalho, cuidado com os filhos, os nossos afazeres pessoais. Com isso, nos deparamos com um grande problema. Nossos parentes idosos estão se isolando dentro da nossa própria casa e também do convívio social. Alguns estudos mostram que o isolamento social tem enorme impacto sobre a expectativa de vida de pessoas idosas. Independente se a pessoa se sinta ou não só, o simples fato de manter contato limitado ou reduzido com a família e amigos já aumenta o risco de morte dessas pessoas. Por isso é importante que as pessoas tenham uma atitude, esses familiares, tenham uma atitude proativa em incentivar o idoso a sair da inércia e retomar o convívio social, que é fundamental nesta fase da vida. O centro-dia é uma excelente opção para tirar o idoso do sofá ou também para aqueles idosos que já não podem mais ficar em casa sozinhos. Pois no centro-dia eles têm alimentação adequada, atividades, estímulos físicos, cognitivos e muita socialização. Além de estarem assistidos por profissionais que têm muita experiência no trato com idosos. Além disso, o centro-dia ele elimina ou posterga a necessidade de internação em instituições de longa permanência, ou como o pessoal chama, a casa de repouso. Ao mesmo tempo que proporciona cuidado ao idoso, ele também dá suporte aos familiares, que são muitas vezes os cuidadores desses idosos. Nós sabemos que o cuidado com a pessoa idosa exige muito, não só físico, mas mentalmente desses familiares. Idosos com demência, com mal de Parkinson ou declínios físicos exigem atenção máxima praticamente o tempo todo. O cuidado, além de pesado, exige tempo e muitas vezes impacta na qualidade de vida do familiar, porque esse familiar não tem mais opção de ter um tempo para descansar ou para resolver problemas pessoais mesmo. É importante que as famílias desses idosos recebam apoio para cuidar deles da melhor forma possível, enquanto também eles estiverem em casa, Por isso que é importante que recebam orientações quanto à adequação da residência, por exemplo, para a redução do risco de quedas e acidentes domésticos, que é tão comum entre os idosos. Grupos de apoio a cuidadores e familiares também são extremamente importantes para o auxílio no cuidado com idosos, principalmente no alívio da carga emocional e física desses familiares. O estresse com o cuidado com o idoso leva os familiares à perda de paciência com esse idoso
e isso faz com que idosos e familiares fiquem cada vez mais distantes, levando até mesmo a um sentimento de abandono. A dica é que os familiares procurem um centro-dia, um serviço como um centro-dia, para que eles sejam auxiliados, porque existem vários estudos que mostram que idosos frequentadores de centro-dia são mais atentos, são mais alertas e principalmente são mais calmos, o que facilita o cuidado com o idoso enquanto ele está em casa e aos finais de semana. Né? E aí também com isso a gente vai reduzir o risco de acidentes domésticos por distração, por exemplo. Além de, claro, do centro-dia oferecer benefícios dos estímulos tanto físicos quanto cognitivos e a socialização que a gente já falou aqui. Agora, ouçam a jornalista Lília Munhoz falando sobre agronegócios. Olá, ouvintes da Web Rádio Jovens Dinâmicos, é um prazer falar sobre agronegócio com vocês mais uma vez nessa minha participação. Eu sou Lília Munhoz, editora e apresentadora do jornal Terra Viva, que vai ao ar de segunda a sexta-feira no canal Terra Viva, às 7h, que é o canal de agronegócios da Band. Também sou proprietária da empresa comunicativa Soluções em Comunicação. E os destaques que eu tenho para trazer hoje para vocês é que entrou em vigor agora na primeira semana de julho as novas regras do Plano Safra, o Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018, que traz um montante de recursos aos produtores rurais. Só que nem bem o plano começou, são 190 bilhões de reais disponibilizados e esse plano já vem passando aí por algumas críticas. É porque o novo Plano Agrícola e Pecuário dificulta o acesso ao crédito por parte das cooperativas agrícolas. São dificuldades que não existiam nos planos anteriores. O Banco Central agora, para essa temporada, estabeleceu um teto para as cooperativas obterem crédito e não mais valores que eram liberados de acordo com o número de cooperados. E isso pode inviabilizar bastante a obtenção do dinheiro por parte das cooperativas, porque tem algumas cooperativas agrícolas, por exemplo, que tem cerca de 1.000 cooperados e essas novas regras vão limitar bastante o crédito obtido. Autoridades do Ministério da Agricultura já estão reconhecendo essas novas regras, de que forma que elas ficaram ruins para as cooperativas agrícolas, mais burocráticas, e prometeram alterações em breve. Esse assunto foi discutido na última terça-feira entre deputados e senadores no encontro da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília. E um outro assunto bastante destaque desta semana são os cortes no orçamento para seguro rural. É um assunto que também foi discutido em Brasília esta semana, porque do total de 400 milhões de reais em subvenção previstos para esse ano, agora de 2017, até agora foram liberados apenas 90 milhões. Ou seja, os produtores rurais poderiam ter possibilidade de contratar 400 milhões de reais em subvenção para seguro rural, que é muito importante o seguro rural. Vale ressaltar aqui que a gente tem um país com um clima muito adverso, então os produtores têm perdas a todo instante, seja por conta de geada, por conta de calor demais, muita chuva ou pouca chuva. Então esse dinheiro é muito importante para que os produtores tenham recursos. E apenas 90 milhões desse total de 400 milhões foram liberados até agora. Os outros 310 milhões de reais estão contingenciados. Para que o seguro rural tenha os 400 milhões de reais prometidos esse ano, olha só, seria necessária a aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional. E um outro assunto avaliado também nessa semana pelo setor produtivo foi a situação dos juros praticados na hora de liberar os empréstimos agrícolas agora no novo plano, que é o seguinte: o Plano Safra prevê juros que variam de 6,5% a 8,5% ao ano. É sempre um juro abaixo da Selic, né, que é a taxa básica de juros do nosso país. Mas na prática não é bem assim que está acontecendo não, viu? É que alguns bancos, na hora do produtor ir lá contratar crédito, eles fazem venda casada, empurram outros serviços, isso tudo acaba tornando os juros mais altos, prejudica o crédito agrícola e deixa o produtor bastante desmotivado. São assuntos aí que eu trago para vocês nesta semana, que vão continuar em discussão nos próximos dias e tudo em prol do nosso agronegócio. Vamos sempre estudar esse tema que vale a pena. O agronegócio é o representante do superávit da nossa balança comercial. Não fossem as nossas exportações agrícolas, a gente estaria no vermelho, embora toda essa crise aí política e econômica já esteja também prejudicando e muito este setor produtivo.
Por hoje é só, agradeço mais uma vez a audiência e até o nosso próximo boletim.